coisas, vamos dizer assim, e às vezes nós nem imaginamos, ou às vezes nós pensamos assim, mas será que está na Bíblia, ou será que a Bíblia fala? Irmãos, e nessa noite nós vamos estar quebrando, vamos dizer assim, certos tabus, né? Nós vamos estar falando sobre algo e os irmãos de repente ainda não ouviu falar em igreja, mas está na Bíblia, e o apóstolo Paulo, ele né, e ele tratou na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, como os irmãos já sabem, é uma igreja muito conhecida, famosa pela localidade, famosa pelo que tinha, pelo que é, né, e pelo que ela produzia, pelo que ela oferecia aos seus moradores. Não somente ali havia muito pecado, mas também havia vida econômica, havia vida social, havia condições, vamos dizer assim, a qual vinha está proporcionando a todos os moradores ali uma vida social agradável, ou seja, trabalhosa, com fins lucrativos, financeiro. E nós acompanhamos o apóstolo Paulo ensinando a resolver questões entre os irmãos, né? Lá no capítulo 1, onde ele fala da nossa irmã Chloe, e ela diz para ele que estava tendo divisão na igreja. Ele adverte que não devemos levar o próximo à justiça comum dos homens, mas antes procurar resolver na igreja como cristãos maduros. E vimos também uma lista de pecado e não herdarão o reino de Deus, né? Se eu perguntar nessa noite, lembra qual? Os irmãos vão falar, né, de Orson Tiago. Mas para não ficar somente nas minhas palavras aí, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 18. Só para nós darmos uma recapitulada, e nós vamos estar falando, não vai ser dentro mais desse assunto, mas para os irmãos entender a gravidade e a importância que se tem a palavra. 1 Coríntios 6, versículo 18. 1 Coríntios 6, versículo 18. Diz assim: Primeiro Coríntios, irmãos, capítulo 5, versículo 11. Errei o capítulo. Diz assim: mas agora vos escrevi, e não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for fornicador, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou tal, nem ainda o mais. Amém? Então nós vemos este versículo, e agora nós vamos para o capítulo 7, versículo 1, aonde nós vamos começar ali num assunto decorrente envolvendo família, envolvendo casamento e envolvendo uma série de questões, e nós vamos pegar versículo por versículo. Paulo nos diz que não devemos fazer tudo e bem quisermos, mas nossas atitudes devem ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus, e por sua palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Irmãos, o versículo 1 do livro de Coríntios, põe de pé por favor. Põe de pé, nós vamos fazer a leitura do 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 1. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, em nome de Jesus. Diz assim, o título, o casamento. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Versículo 2. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher,
e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, sendo por um sentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Digo, porém, isto, como é por permissão e não por mandamento. Porque queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um o de maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, eles é bom se ficarem como eu. Como? Sem ninguém, ou seja, só. Mas se não podem conter-se, ou seja, se controlar, ase-se, porque é melhor azar do que arder, ou seja, arder em desejos. Todavia aos azados mando, não eu, mas o Senhor, e a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, e fique sem azar, ou e se reconcilie o marido, e o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. E ordeno em todas as igrejas: alguém chamado, estando circuncidado, não se faça incircunciso. Alguém chamado, estando na incircuncisão, não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é. Mas se a observância dos mandamentos de Deus, cada um fique na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque e é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, ou às solteiras ou solteiros, não tem o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor, para ser fiel, ou seja, não se entregar à imundícia ou pecado. Versículo 26.
Tenho, pois, por causa da instante necessidade, e é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques apartar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Versículo 28. Mas se te azares, não peças, e se a virgem se azar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se deles não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. Versículo 32. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Eu digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Mas se alguém julga e trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário e faça o tal e quiser, não peca, ases. Todavia, e está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Ou seja, quem permanece virgem, permanece melhor. Ou seja, se guardando para o Senhor, em agradar ao Senhor. A mulher casada esteja ligada pela lei todo o tempo e seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto e seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido e tenho o Espírito de Deus. Amém? Irmãos, podeis assentar? Nós vamos pegar alguns versículos devido ao tempo e a importância que se tem alguns contextos. Não vai dar para a gente estar pegando tudo, mas nós vamos estar dividindo. Na próxima terça-feira nós vamos estar falando sobre a questão dos jovens, dos solteiros e separação, e também sobre o permanecer casado. Mas nessa noite nós vamos começar no versículo 1, e a qual começa dizendo, olha só, o apóstolo Paulo já começa uma polêmica que estava no meio da igreja de Corinto. Por quê? Irmãos, olha só, ora, acerca das coisas que me escreveste, quer dizer, a igreja de Corinto escreveu para Paulo para poder esclarecer algumas coisas. Porque, como eu já disse em outras terça-feira, era uma igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo, mas não tinha conhecimento, e não tinha sabedoria, e não tinha um líder e os liderasse e os doutrinasse,
Irmão, doutrinar é ensinar. Doutrinar é corrigir. Doutrinar é por ordem. Então é bem nessa situação. A igreja de Corinto não tinha um líder à altura e a liderança. E agora eles escrevem novamente para Paulo e com várias dúvidas. Olha só, versículo 1. Ora, acerca das coisas que me escreveste. Ele está escrevendo para Paulo, perguntando para Paulo: bom seria que o homem não tocassem em mulher. A igreja de Corinto, irmãos, como nós já vemos e nós já vemos outras vezes, tinha a divisão, estava divididas em vários pensamentos, em várias teses de pensamento, né? Como nós vemos na última terça-feira, acerca da prostituição, do pecado da carne, do desejos carnais, de que tudo é feito fora do casamento, é imoralidade sexual. Aí agora em Corinto o assunto prossegue. E aí agora eles estão dizendo que, olha, bom seria que o homem não tocasse em mulher. E divisão na igreja de Corinto. Uns defendiam o celibato, o outro o matrimônio. O povo estava assim, uns defendiam o celibato. Celibato é o quê? É não tocar em mulher. A outra turma já apoiava o casamento, já apoiava o matrimônio. E aí o povo ficou totalmente dividido no meio daquela questão. Porque, irmãos, olha, o assunto é tão profundo. Porque, olha só, os outros se envolviam em moralidade sexual repugnante. Eles se envolviam. O povo em si de Corinto se envolviam. Então agora eles trazem essa questão e está dizendo: bom seria se os homens não tocassem mulher. E o apóstolo Paulo vai tratar em cima dessa questão. Ele vai dizer, ele vai trazer um conceito. Então ele vai continuar, né, no versículo 2, dizendo assim: mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher. Porque, irmãos, porque o celibato é o quê? É como tem algumas denominações, né, e apoiam essa questão. O sacerdote não casa, o líder não pode ter mulher, e muitas das vezes não é porque a pessoa tem o dom, e nós vamos ver aí, né, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou, Mateus 19, a pessoa não pode se conter. O apóstolo Paulo disse: case-se. Quando ele diz não pode se conter, é ele se dominar. E o celibato aí, ele está dizendo praticamente assim: todos têm que ter o celibato, ou seja, todos não podem tocar em mulher, ou vice-versa, mulher não tocar em homem, trazendo para todos os lados. Eles estavam ampliando esta questão, eles estavam ampliando esta visão, dizendo que todos tinham que fazer o celibato, ninguém tinha que tocar em ninguém para permanecer puro. Mas só eles envolviam os outros, uma parte dessa turma já envolvia em todo tipo de imoralidade. Uma parte falava: não pode tocar mulher. Mas os outros, eles já não tinham ética, não tinham respeito, não tinha ordem, não tinha temor. E aí é onde Paulo vai dizer: bom é que cada um tem a sua própria mulher. Porque eles estavam apoiando uma turma a não se relacionar com mulher, devido às impurezas, devido ao pecado, nessa questão. E a outra turma da igreja de Corinto, por outro lado, já se envolvia com tudo. O apóstolo Paulo, ele começa a tratar nessas questões. Percebe-se que ele vai falando tópico por tópico, questões por questões. E aí nós vamos ver primeiro o que é celibato. Celibato é o estado ou condição celibatário de pessoa solteira. Ela se separa e ela diz: eu não vou me relacionar com a pessoa do sexo oposto. Ou seja, não vou me relacionar com ninguém, vou me fazer puro, vou permanecer puro, vou me permanecer para o Senhor e vou me resguardar para Deus. Então a pessoa do celibato, ou eles se apoiavam, eles tinham esse pensamento:
eu vou me resguardar para o Senhor e não vou tocar em nada, eu não vou me contaminar, ou seja, não vou me relacionar com ninguém. A minha vida é do Senhor. Com certeza os irmãos conhecem alguém assim, um pastor, uma mulher, e se separou, ou seja, se resolveu dentro dela mesmo em não ter relacionamento com o sexo oposto, ou seja, com uma pessoa, ou assumir um laço matrimonial. Ela se auto-resolveu em se separar e permanecer santa. Irmãos, isso é muito profundo, porque nós vamos ver mais abaixo. Não é algo que você decide, você fala assim, eu vou me dedicar ao celibato. Não, é um controle, é um domínio. O apóstolo Paulo ele vai mais profundo ainda, ele vai dizer que é um dom, é uma graça de Deus, é algo que vem do céu. Sabe por quê, irmãos? Porque, como eu já disse no outro culto, você lutar contra você é difícil. Você lutar contra a sua vontade, seus desejos, você lutar contra algo que está dentro de você e mexe o seu neurônio, o seu temperamento, com as suas emoções, é difícil. Então o apóstolo Paulo ele vai trazer essas questões agora para a igreja de Corinto, para poder doutrinar e ensinar. Olha só, é uma decisão voluntária e não pode ser imposta por ninguém, nem pela igreja. Ninguém pode falar para você assim, você não pode se unir com alguém, você não pode se casar, você está proibido de se relacionar. Ninguém pode determinar isso para a sua vida. Mas se você, na sua própria sã consciência, no seu intelecto, no seu coração, algo seu e Deus, uma fé, essa fé não se discute. Fé, simplesmente nós cremos. Se você assentar, você vê dentro de você, eu vou me separar e vou ficar somente para o Senhor. Eu vou ficar somente para o Senhor. Eu falando me separar, não estou falando a questão de você largar alguém, mas falando de você se consagrar para o Senhor. O celibato é isso, é você se resguardar, é você não se contaminar, e você viver somente em prol de algo, ou em algo, ou um objetivo. Olha só, os que optam pelo celibato assim o fazem por possuírem esse dom e pelo amor ao reino dos céus. Mateus 19, versículo 10. Abra aí, por favor. Mateus 19, versículo 10. Olha aí, e Jesus Cristo vai dizer sobre o celibatário, ou aqueles que se decidem em viver o celibato na sua vida. Irmãos, Jesus em outras traduções vai dizer, eunuco. E nós vamos ver essa palavra aí, nesse momento, nesse capítulo agora, de Mateus 19, a partir do verso 10. Olha só, acompanha aí, os irmãos vão entender melhor o que é o celibato, e o apóstolo Paulo e a igreja de Corinto estava defendendo. Uma parte defendia o celibato, mas por outro lado o outro lado já se envolvia em toda a impureza. Olha só, versículo 10. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém azar. Ele, porém, lhes diz, nem todos podem receber essa palavra, mas só eles a quem foi concedido. Porque há eunucos e assim nasceram. Esses eunucos, irmãos, são aquelas pessoas que eles decidiam, olha, está dizendo aí, e assim nasceram. Já desde criança, eles já nasceram e optaram em não se relacionar com o sexo oposto, em não se envolver, e sim levar uma vida sossegada, tranquilo, e sem se envolver em relacionamento, e se dar em relacionamento. Então Jesus Cristo está dizendo isso. O eunuco e o celibato são as mesmas questões, a mesma pessoa, ou o mesmo propósito. Eunuco lembra da época dos reis, e tinha os eunucos que cuidavam das mulheres do rei, das rainhas, era aquela forma. Mas aqueles eunucos ali, alguns vai dizer a história que eles eram castrados mesmo, eles eram castrados, ou seja, não tinha como, ou eles já tinham este dom e optaram em não se relacionar
ou ninguém. Então eles ficavam ali cuidando das virgens dos reis. E agora olha só, o versículo 12, vamos continuar. Por eunucos e assim nasceram do ventre da mãe, e a eunucos e foram castrados pelos homens. Eu estou dizendo, e a eunucos e se castraram a si mesmos. Ou seja, eu estou dizendo, eles decidiram, eu me auto-castrei, não vou me envolver, eu quero levar minha vida assim até Jesus voltar. Eles decidiram viver a solteirice, ou seja, ser solteiro até o Senhor o buscar nessa terra, né? Então essa é a questão onde nós vemos aí. Por causa do reino dos céus, olha aí, eles se castraram, eles se separaram por causa de um objetivo, ou seja, a santidade, em agradar a Deus, em buscar o Senhor. E eles estão por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba-o. Olha aí, irmão, quem pode receber, recebe. Mas se você não pode, ou se você tem uma intenção, você tem desejo, você não consegue, aí o apóstolo Paulo vai pegar e vai dizer, ase-se, né? Ele vai dizer bem claro nessa situação. Olha só o versículo 13 até no 12, irmão. Então, quem pode receber essa palavra de celibato ou de eunuco, receba. Mas se você não pode, se você não consegue se conter os desejos carnais, ou se, vamos dizer assim, está florado, você tem sonho, você tem vontade, você vê alguém, você deseja, ele vai dizer o quê? Ase-se, né? Ele está dizendo dessa forma, ou seja, e não é algo imposto pelo homem e nem pela igreja. Porque, irmãos, quando é imposto, é praticamente, não precisa eu falar o nome de denominação e nem título. Mas quando é imposto pelo homem, acontece o quê? Escândalo. Acontece o quê? Perda de controle. Porque, irmãos, é a mesma coisa que você vai falar para um leão: não coma, não mate, não asse, não mata nenhum animal. Irmão, é a mesma coisa. É você tentar tirar algo que está dentro da pessoa. Então, se a pessoa, ela não pode se conter, ou ela não tem esse dom, ele vai dizer o quê? Recebe. Você pode? Recebe. Mas se não pode, você tem que se casar. Então, olha só a palavra está nos dizendo, né? Agora vamos pegar o versículo 2. Cada um tem o seu próprio cônjuge, por causa dessa própria questão. Porque, irmãos, imagina a igreja de Corinto, como eu já disse, uma igreja que estava no meio de uma sociedade de várias culturas, vários povos, a prostituição imperava. Os próprios crentes se envolviam na imoralidade sexual. Então o apóstolo Paulo, e ele vai tratar, ele vai dizer agora aí, olha aí, ó, mas por causa da fornicação, e é a relação fora do matrimônio, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Então ele está ordenando, ele está ensinando, irmãos, porque na cultura, e quando o próprio Senhor Jesus Cristo ele veio, né? Porque os irmãos pensam, mas Abraão teve 2 mulheres, Salomão teve 1000, fulano teve 1000. Irmãos, mas o projeto de Deus para o homem era uma mulher. Os irmãos podem perceber, eles se pegaram mais de um, ou ficaram com mais de uma esposa. Olha só a confusão e se envolveram. Olha só o trabalho, os escândalos que tiveram. O coração do homem, ele pode ser somente de uma pessoa. Ele pode ser só de uma pessoa. Não tem homem, não existe esse negócio de amar. Eu amo 2, eu amo 2. Não. O coração do homem, ele vai amar somente uma. O coração dele vai ser somente de uma. Lembra de Jacó? Jacó, ele fez a proposta, chegou na hora, ele recebeu outra esposa, mas ele amava era em Raquel. E ele trabalhou mais 7 anos para ter Raquel.
Abraão, a mesma coisa. Ele era casado com Sarai. Aí entrou Agar no meio da história. Mas o coração dele era de quem? De Sara. Irmãos, é a mesma situação. É a mesma forma que Deus não aceita dividir você. Sua esposa, o seu esposo não aceita dividir você com ninguém. E não existe esse negócio. Existe a tolerância. Mas, nos diz, não quer dizer que Deus está no negócio e agrada ao Senhor. Então, essa é um ponto a qual nós vamos entrar nesse momento. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Acima, irmão, logo acima. Na minha folha aqui está acima. Olha só. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Então isso para os irmãos entender. Olha só, o marido compra a sua, versículo 3, nós estamos no versículo 3 agora. Então o 2 nós entendemos. E era necessário casamento, cada um tivesse a sua mulher, para que parasse com a imoralidade e nós tratamos na última terça-feira, e era ali o caso da prostituição, do adultério e toda a situação no versículo 18. Aí agora no versículo 2 ele vai falar, cada um tem a sua própria esposa. Aí no versículo 3, olha só, no versículo 3, irmão, vai começar a apertar a situação. Olha só, o marido cumpra a sua obrigação conjugal para a sua esposa, e da mesma forma também a mulher ao marido. Irmãos, isso aí envolve questões sexuais, envolve questões cuidados do dia a dia. Isso aí envolve muitas coisas. E um precisa um do outro. E o apóstolo Paulo agora ele vai trazer os conselhos. Ele vai voltar para o casamento, né? Como tem umas pessoas que pretendem casar. Olha só, o marido cumpre a sua obrigação conjugal para com a sua esposa, e da mesma forma também a mulher ao marido. Isso é honrar, é você respeitar, isso é você ter os mínimos detalhes. Olha só, irmãos, eu fiz questão de trazer aí. Quais são os deveres do cônjuge de acordo com o Código Civil? Você sabe. Você já leu? Quanto tempo tem e você ainda não leu ou você ainda não ouviu? Olha só, nós vamos pegar alguns aí, ó. O artigo 1566 do Código Civil. São deveres de ambos os cônjuges. São deveres de ambos os cônjuges. Fidelidade recíproca. Código Civil 566 do artigo Código Civil, ou seja, do casamento. Primeiro, fidelidade recíproca são uma das obrigações do cônjuge, ou uma das obrigações que se deve ter no casamento. Por isso, irmãos, e se hoje, né? E tem para muita gente às vezes não chega, as pessoas não têm conhecimento. Mas o que acontece quando uma mulher é apanhada em ato de adultério, ou um homem? Perdem uma vastidão de direitos. Perde de direito. Em alguns casos pode perder guarda de filho, né? São várias as sentenças que podem vir e pesar sobre a vida dela. Então olha só, primeiro artigo do Código Civil, ou seja, do dever do marido com a esposa e da esposa para o marido, é fidelidade recíproca. Bom, é impossível em viver num relacionamento sem fidelidade. Como você vai ser fiel a alguém e alguém não ser fiel a você? E você vai... Eu sou fiel à minha esposa. Aí de repente, eu não estou recebendo ele de volta. Como é que fica a situação? Aí o que está acontecendo? Está quebrando o Código Civil. Está quebrando, não está, versículo 3. Daí ó. Pague a mulher a devida benevolência.
ao marido. Versículo 3 diz assim, ó, a outra linguagem aí. O marido cumpra a sua obrigação conjugal, a obrigação matrimonial. Ou seja, a mulher e o homem têm deveres para com o seu parceiro. Sabe por quê, irmãos? Imagina uma pessoa levanta cedo, faz almoço, cuida dos seus filhos, né? Ou vice-versa o homem também. Levanta cedo, trabalha, traz sustento, faz várias coisas. E à noite ele vai e deita do lado da mulher. E a mulher deita do lado dele. E quando vai passar um tempo, ele vai descobrir que ele não está tendo fidelidade um para o outro. A Bíblia vai dizer em Provérbios, o homem traído, ele irado, irmão, é incontrolável a ira de um homem que foi traído. A pessoa quando sofre algo dessa situação, irmão, o ódio, ou seja, aquele sentimento toma conta. A pessoa fica totalmente ele depositou algo, ele investiu algo, ele pôs algo ali naquela pessoa, uma confiança, uma esperança, e de repente ele olha ou ela olha e não teve o retorno. Como vai consolar um coração desse? Como é que você vai lá tampar aquele buraco? Irmão, agora, olha só, imagina Deus com você. Da mesma forma, porque a nossa vida tem que ser assim. É o mundo espiritual, o mundo físico. Deus tem uma fidelidade para contigo. Deus é fiel conosco, não é? A Bíblia fala, se nós formos, olha irmão, olha, e o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Se você for infiel, ele permanece fiel. Se você for infiel, ele permanece fiel. Aí é onde entra a questão da ira de Deus. E às vezes nós sofremos algo na nossa vida por certas consequências. E você acha que quando é quebrado um artigo, ou um código, ou uma aliança, ou uma primeira, a fidelidade, você acha que quebrando ela vai ficar por isso mesmo? E não vai acontecer nada, você não vai ter, ou seja, a pessoa não vai ter nada de volta, não vai ter consequência, não vai ter nada. Irmão, Davi é o próprio exemplo. Davi quebrou a aliança, Davi traiu, Davi adulterou, Davi fez algo ali terrível. O Senhor perdoou? Perdoou. Mas Deus falou para ele, a espada nunca se apartará da tua casa. Até ele morrer, Davi viu as consequências e o fruto do seu pecado. Davi viveu rebeldia, homicídio na família. Ou seja, o demônio, através de um ato dele, pela justiça de Deus, é a permissão do Senhor, é a permissão de Deus. Você viu que a família dele entrou em várias questões. O irmão estrupou a irmã. E depois o irmão foi e matou o irmão. E depois o filho foi e se rebelou contra o pai. Olha a situação que se envolveu. Olha só a consequência que se tem quando nós cometemos pecado. Segundo parágrafo do artigo 566 do Código Civil. Vida em comum no domicílio conjugal. Vida em comum. Sabe? É você viver junto com o outro. Sabe? É você estar presente, é você viver aquela situação. Olha só. Você viveu e a outra vive. Então assim, o segundo ponto do parágrafo do Código Civil, no casamento, na fidelidade, né? As obrigações matrimoniais, está aí, vida em comum no domicílio conjugal, ou seja, no domicílio, no casamento, na parceria, na comunhão, um do lado do outro. Agora o outro, o terceiro parágrafo, mútua assistência, sabe o que é? Mútua é o quê? É estar junto, é numa só união, uma união mútua, ou seja,
já viu aquela expressão? Teve uma confusão mútua. Teve algo mútuo, ocorreu lá no centro, vice-versa. É algo coletivo, ocorreu junto, estava junto, estava presente. Então, terceiro, mútua assistência. Mútua assistência, olha só. Significado de assistência: substantivo feminino, ação de assistir, de estar presente, presença, ação de ajudar, de dar auxílio. Irmão, as obrigações conjugais, o apóstolo Paulo está dizendo para o homem arca com as suas obrigações conjugais. Da mesma sorte, a mulher tem que arcar com as consequências, tem que estar junto, tem que chegar junto, tem que lutar junto, tem que presenciar junto. Irmão, olha só, porque, irmãos, às vezes nós vemos, às vezes você fala, é a minha situação, eu vivo isso. Às vezes você olha, está acontecendo. É você ter isso, é você viver isso. O apóstolo Paulo está dizendo aí. A minha tradução aí está dizendo assim: o marido, o pai e a mulher, a devida benevolência. E da mesma sorte, a mulher ao marido. Na outra linguagem aí está dizendo assim, olha só: o marido cumpre a sua obrigação conjugal para com a sua esposa. E da mesma forma, também a mulher ao marido. Irmãos, então olha só. Então tudo isso nós vemos dentro dessa questão. Quarto, sustento, guarda e educação dos filhos. Irmãos, essa questão, né, pega todo mundo. Porque são obrigações conjugais. Por isso, quando o apóstolo Paulo ele disse no texto abaixo, não se aparte da mulher. Por isso ele disse nas outras questões, nós vamos estar vendo mais detalhe. Se o homem for descrente ou crente, ele vai dizer, permanece casado. Em hipótese nenhuma ele falou, se separe, deixe. Ele só disse para se separar se caso o descrente queira se apartar. E aí ele vai dizer, não se submeta debaixo do jugo, ou seja, não esteja servidão. Entendeu? Mas olha só, quarto, sustento, guarda e educação dos filhos. Então essa é a segunda ou a quarta questão dessa situação. 5, respeito e consideração no geral. O apóstolo Paulo, agora, irmãos, uma simples palavra. Olha só o que nós estamos tirando no versículo 3. Cumpra-se as obrigações matrimoniais, conjugais. Então, irmãos, casamento não é algo assim. Por isso que às vezes fala, vai casar, vai. Deus te abençoe. Por isso é bom às vezes conversar, orientar, mostrar os detalhes, os mínimos detalhes. Porque, irmão, casamento não é qualquer coisa. Casamento tem responsabilidade. Casamento é disciplina. Casamento é compromisso. Irmão, casamento é coisa seríssima. Porque às vezes, irmãos, olha só, tudo isso nós vemos aí nessa questão. Tudo nós vemos simplesmente nessa questão. Com as obrigações conjugais. O marido e a esposa têm que estar presente. O marido e a esposa têm que cumprir as obrigações conjugais. Agora olha só o versículo 5. 4. Agora vai passar. O apóstolo Paulo, ele falou da situação conjugal. O apóstolo Paulo falou que o homem tem que arranjar uma esposa. O apóstolo Paulo, ele falou e tem que se casar e se ter uma esposa. E não se tenha, ele vai dizer, se não pode se conter, se case. Então, olha só, olha o versículo 4 vai dizer assim: a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E aí daí vai continuar. E semelhante também, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Sabe que isso aí, irmão, envolve questões sexuais, entra questões de satisfação, entra questão de todas as maneiras, questões de cuidado, questão de você, por exemplo, um detalhe:
né? O marido fala: eu vou fazer isso no meu corpo. E a esposa fala: eu não quero que você faça. Se ela ou se ele desobedecer, vai estar acontecendo, ele vai estar ferindo um princípio bíblico. Por quê? Quem manda no teu corpo, você é casado, é o seu esposo. Quem manda no seu corpo, você é casado, é a esposa. Então o apóstolo Paulo, ele está ensinando, ele está trazendo essa questão para a igreja, irmão, para o povo de Corinto. Olha só, o marido não paga a mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Irmãos, ele não está defendendo um e abaixando o outro. Ele está dizendo: o direito dela é o seu direito, os seus direitos são os direitos dela. Porque às vezes as pessoas falam: ah, o apóstolo Paulo era machista, ele punha a mulher para baixo, e a mulher não podia fazer isso, a mulher não podia. Não, ele está nessa questão, irmão, ele está dizendo, porque lá é outra situação, é cultura da época da igreja, mas na questão pessoal de pertencer, da obrigação conjugal, ele está dizendo: o corpo da mulher do homem e da mulher, ou seja, o mesmo nível. E agora ele começa a tratar nessa questão. Olha só, porque, irmãos, imagina só a situação e se entra na questão das necessidades um dos outros. A mulher tem as suas necessidades físicas, sexuais, emocionais. O homem vice-versa, a mesma coisa. E aí ele está dizendo: o corpo de um pertence ao outro, o outro pertence do outro. Porque, irmãos, olha a seriedade e é o casamento. Porque às vezes a pessoa vai casar: eu vou me casar, mas às vezes ele não fica ciente disso. Você não vai poder fazer mais coisa do seu corpo. O seu corpo pertence ao seu marido, o seu corpo pertence à sua esposa. Irmãos, e tem muitas questões e da briga, separação, divórcio, por causa desse princípio quebrado. A pessoa é fazer o que é. Por exemplo, a pessoa casa com uma pessoa e o nariz dela de uma forma, e de repente passa o tempo e a pessoa vai lá e mexe no nariz, e aí o marido vira, diz: mas eu gostava do seu marido da forma, eu não casei com você desse jeito, eu queria você dessa forma. Irmão, tem pessoas que vai sofrendo tantas transformações na vida, chega uma hora que você quase não reconhece a pessoa mais. E por isso entra essa questão, quer dizer, o que for fazer, faça em consentimento com seu esposo, ou vice-versa, consentimento com a sua esposa. A mesma forma eu, né, querer andar cabeludo, né, Daniela? E a Daniele corta o cabelo. Eu falo: não, vou andar cabeludo. Irmão, eu gosto do meu cabelo, eu passo a mãozinha, ele vai para trás, né? E não sempre, eu estou cortando baixinho. O Maurício é meu cabeleireiro, né? Quem quiser cortar, vai no Maurício. Irmãos, olha só, é a mesma forma. Eu vou entristecê-la e eu vou estar quebrando um princípio. Então, assim, o marido e a mulher, eles têm que observar os mínimos detalhes. Por exemplo, está ali o Gilmar rapa a cabeça, pulando, não vai rapar mais. Para de raspar. E o Gilmar vai fazer? Se o Gilmar contrariar ela, irmão, imagina só o problema que pode gerar por causa de um cabelo. Ora, imagina outras coisas mais que podem fazer. Por exemplo, alguns, irmãos, isso é sério. Tem algumas pessoas que se casam e de repente vira para o esposo ou para a esposa e diz assim: eu não quero ter filho. Já imaginou? Eu não quero ter filho. Aí fala: é um direito da pessoa. Mas a Bíblia está dizendo o quê? Quando se casar, um corpo pertence ao outro.
É por isso, irmãos, olha só, Gênesis 2:24, abre aí para você ler. Se torna uma só carne. Se torna uma só. Gênesis 2, versículo 24, vai estar nos dizendo. Irmãos, e nessa questão, com base nesse versículo, entra a questão dos desejos sexuais, as necessidades do corpo físico. Olha só, e facilmente podem levar a tudo aquilo que nós aprendemos no culto passado, a imoralidade sexual. Quando a mulher não deixa o marido ter domínio sobre o seu próprio corpo, ou vice-versa, ou não se satisfaz o seu marido, ou não se satisfaz a sua esposa, o que ela está fazendo? Ela está julgando e abrindo uma porta para que ele vá para a imoralidade sexual. E é todo meio de se satisfazer fora do matrimônio. Porque, irmãos, porque o corpo da esposa é do marido. E se ambos não tiverem ali em comum acordo, o que vai acontecer? Ele vai tentar procurar em outro lugar se satisfazer. E nós vamos ver no versículo abaixo. O pastor Cláudio Duarte, ele vai dizer, né? Dá janta para o teu esposo, ele não vai procurar janta em outro lugar. O pastor Cláudio Duarte, ele usa essa expressão. Sabe por quê, irmãos? Isso acontece muito de esposo, de esposa está em pornografia, está indo para questões sexuais ilícitas, se envolvendo em outros meios por causa dessa questão de ambos não se coabitarem. Irmãos, olha aí, e não é escândalo. Sabe algo que deve ser sempre pregado e falado mais vezes? É sobre essa questão. A vida sexual do casal do cristão. Sabe por quê, irmãos? Isso não é crime, é bíblico. Quem criou macho e fêmea? Deus. Criou Deus o homem e a mulher. E Deus disse para os homens, o homem e a mulher: sejais férteis e multipliqueis. Então ele já deu ordem, né? Multiplique. E ele vai dizer, viu, Deus era bom. Então quer dizer, Deus criou, Deus deu forma, mas porém, tudo isso tem princípios. Não é algo para ser feito deliberadamente. Irmão, qual foi a função, qual foi o princípio, qual foi o, vamos dizer assim, o porquê das genitálias masculina e feminina? Um objetivo: de se procriar, de se multiplicar, de se encher a terra. E tirando essa questão, a outra questão, outro princípio: de se formar família, de se ter família. E se ter família, irmãos, é o quê? Obrigação conjugal. Você tem que honrar, você tem que zelar, você tem que cuidar, você tem que estar presente, você tem que educar, você tem uma série de coisas. E quando você faz essa questão, ou você descumpre, você está cometendo pecado. Irmão, olha o que a palavra de Deus nos diz. Antes do casamento, o sexo é pecado. Mas depois do casamento, se você não fizer, você comete pecado. Olha a controvérsia, né? Mas por quê? Para que ambos não venham estar se entregando ou cometendo pecado fora do corpo. Ou seja, aí o versículo 5, irmãos, para nós encerrarmos, para nós entendermos, e depois nós nos aprofundamos mais essa questão. Mas nós vamos parar no versículo 5, olha só. Não vos defraudeis, leia aí. Não vos defraudeis um ao outro, exceto se consentimento por algum tempo, para que se deem ao jejum e à oração. Ajuntai-vos novamente. Aí vai continuar. Para que Satanás não vos tente pela vossa falta de autocontrole.
Ou seja, é a capacidade de dominar seus próprios impulsos, emoções e paixões. Então ele está dizendo e tem que ter no relacionamento, no casamento, tem que ter relação sexual. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Corinto, porque se não tiver, Satanás vai pegar pesado em cima daqueles. Irmãos, e quando a esposa ou o esposo não dá assistência, ou ambos não supra a necessidade um dos outros, o que acontece? Ele está expondo o esposo ou a esposa às mãos de Satanás, para que Satanás venha estar tentando, para que Satanás venha estar preparando laço, preparando ciladas, ou a pornografia, ou vice-versa, muitas coisas, muitas áreas. Por isso que, irmãos, quando o casal eles não têm relação sexual, sabe o que acontece? Ele não tem mulher, ele não tem esposa. Você está morando com uma prima, uma tia, ou é outra coisa, mas menos esposa. Para poder ser esposa, para poder ser uma só carne, você tem que ou habitar ou se relacionar sexualmente com a esposa. Porque quando não se tem, irmãos, o casamento, olha só, para ser consumado precisa de quê? Da junção carnal. Se não houver a junção carnal, ou seja, ambos se relacionar, casamento, pode ir lá no cartório e tem lá os artigos tudo e pediu a anulação do casamento. O casamento ele é consumado a partir do ato sexual de ambos, do casal. Então, não havendo isso no relacionamento, irmão, não é. Você não está levando uma vida de casado. Você não está tendo, ou seja, e vice-versa. Você pode estar expondo a sua parceira à tentação e vice-versa, expondo você à tentação. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: não vos defraudeis. Sabe o que é isso aí, irmão? É dívida. Olha só, nós vamos puxar essa questão. Casamento é dívida. É dívida. Porque você tem, ou vice-versa, a mulher e o marido tem por dever de suprir a necessidade. Porque você quer que seja fiel a você? Você quer que ele tenha compromisso? Ele quer que o seu marido ou a sua esposa tenha compromisso conjugal, ou as consequências conjugal, matrimonial? Então você tem que estar cumprindo os seus papéis matrimoniais também. Isso não dá base para a pessoa adulterar, para fornicar, para cometer pecado, não. Porque isso você está cometendo é contra Deus. Entenda que o apóstolo Paulo está dizendo: você, quando isso não acontece, a pessoa está expondo a outra à tentação, a ser derrubado, a pegar prato, a sofrer um atentado. Você está pondo o outro na prova, você está entregando ele na prova. É o tempo que você não precisaria estar deixando ele na prova, mas você está deixando ele na prova. Irmão, isso é muito sério. E aí olha só, Satanás não vos tente pela vossa falta de autocontrole, ou seja, não vos tente pelo seu domínio, porque você pode perder o controle e você cair no laço de Satanás. Então, o sexo ou a relação entra numa batalha espiritual também no casamento. Ele entra, é uma ferramenta, é uma arma, porque se falta você fica vulnerável. Se falta, se o seu cônjuge, a sua cônjuge não age com as suas obrigações, você está desprovido de uma ferramenta, ou seja, você está vulnerável ao ataque do inimigo. Então é algo, e os casados, né, aqueles que coabitam, têm um relacionamento, tem que se cuidar, se preservar, porque senão Satanás, ele fica lá o prato lançando, aí vai a pornografia, vai masturbação e vai uma série de coisas. E quando vai ver, você, pelos seus princípios, não sabe lá o que, porque você não supriu, porque você não agiu, você vai falar: meu casamento foi embora, perdi meu casamento, foi destruído por isso, por aquilo, ele me traiu, ele cometeu isso, fez aquilo. Mas
E você estava cuidando, você estava zelando, você estava usando, você estava cumprindo. Irmãos, é o mandamento, é o mandamento. A palavra de Deus está dizendo aí, é o mandamento. É o mandamento. Tem que haver o cuidado, tem que se cuidar, tem que haver essa questão, o zelo, a manutenção dessa questão. Amém? Põe de pé, vamos orar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a oração.